Alguns podem dizer que existem muitas leis, que são elas que impedem a geração de empregos, que o empregado custa muito caro no Brasil e por aí vai. Mas são exatamente essas leis que garantem o mínimo do que temos certeza sobre uma relação de emprego hoje em dia. Sabe aquelas frases como a empresa não pode fazer isso ou vou buscar os meus direitos? Elas só existem porque as regras trabalhistas determinam limites claros para a relação entre empregado e empregador. Ou seja, um equilíbrio entre as relações trabalhistas para que fique mais justo para os dois lados. E é para falar sobre esse e vários outros assuntos que convidamos um entrevistado super especial. O Começo de Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e também pelas mídias digitais. Sempre que conhecemos uma pessoa, perguntamos o nome dela e o que ela faz, em que ela trabalha. O trabalho não tem apenas o papel de garantir a renda. É por meio dele que conhecemos pessoas, estabelecemos relacionamentos e nos enquadramos dentro da sociedade. Mesmo assim, a relação jurídica do trabalho é importante para garantir o sustento do trabalhador e principalmente a sua proteção e segurança, uma vez que essa relação é desigual, com uma parte menos favorecida do que a outra. Nós vivemos em uma sociedade que está baseada na ideia de troca por dinheiro. O trabalhador, por exemplo, oferece ao empregador suas habilidades, força de trabalho e tempo, enquanto o empregador lhe oferece dinheiro. E essa relação precisa ser mantida de forma harmoniosa. Para falar sobre isso, recebemos hoje o filho de Alonso Allan Kardec Eringer e Suzete Soares Valente Eringer. Ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo e professor especializado em preparação para concursos há 25 anos. Graduado em Direito e Filosofia, ele tem especializações em Direito Civil e Processo Civil, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Extensão em Direito Previdenciário, MBA em Gestão Empresarial, Mestrado em Gestão Pública e é doutorando em Administração. Sua cidade de origem é Governador Valadares e atualmente ele mora em Vitória, no Espírito Santo. Ele é casado, tem 56 anos e seus hobbies são automóveis e leitura. Automóveis antigos, viu? E leitura. Estamos falando do Dr. Valério Soares Eringer. Dr. Valério, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Bem-vindo, é um prazer estar aqui no Começo de Conversa. Muito Vamos bom. bater um papo bom hoje. Bom, muito bom recebê-lo aqui. Muito frio aí em Vitória hoje? Amanheceu na casa de uns 19, agora estava 21 há pouco, na hora que eu estava vindo para cá. Bacana. Então... vai esquentar um pouquinho e inverno começa hoje, então a gente começa naquele clima bom. O céu fica mais bonito, né? Tanto o amanhecer como o entardecer. Eu gosto muito do inverno, gosto muito do frio. Bacana. Eu gosto. E Caratinga é um lugar que faz um friozinho bom. Pois é, o senhor nasceu aqui perto, em Valadares, velho. Então o senhor conhece bem essa região por aqui? Conheço, eu tenho parentes em Caratinga, fui muito a Caratinga e queria estar gravando esse programa aí ao vivo. Pois é. Em seu estúdio, mas vai ter uma oportunidade em breve, se Deus quiser. Inclusive, é uma oportunidade para o senhor vir aqui visitar a nossa Faculdade de Direito e ter uma conversa com os alunos. Vai ser bem bacana, viu? Vai ser um prazer, é só agendar que nós estamos aí. Bacana. Para começo de conversa, doutor, fala para nós o que é exatamente o direito do trabalho, quais são os seus princípios. Olha, o direito do trabalho é um ramo do direito que é relativamente novo comparativamente com os demais. Se você comparar com o direito civil, o direito do trabalho é muito novo. É uma disciplina que começou a ganhar uma consistência normativa por volta de 1802 na Inglaterra. E, a partir daí, progressivamente, o direito do trabalho se torna, então, um ramo do direito privado, digamos assim, que veio construindo as suas bases legais a partir de princípios muito importantes para o direito do trabalho, sabe? E o direito processual do trabalho vem também nessa esteira
e aí constituem, então, dois ramos próprios com uma identidade própria. Claro que o direito do trabalho, assim como o trabalho humano, passa por mutações. Nós agora estamos vivendo aquilo que Gramsci, não é, chama de interregno, ou seja, a gente está saindo de uma etapa da humanidade, não é, e caminhando para outra, uma humanidade digitalizada, um conjunto uma arquitetura digital que vem substituindo muitas pessoas. Então, a gente está tentando se entender. Nós estamos nos entendendo com essa nova perspectiva. Então, estamos vivendo esse interregno, esse período maravilhoso, que é aquele que nós sabemos de onde viemos, mas não sabemos ainda como seremos em um futuro próximo. Inclusive, mudanças advindas da própria mudança na lei trabalhista, porque essa é outra questão também, né? Aí o senhor fala aí dessa questão dessa mudança aí da força de trabalho, porque eu acho que o trabalho digital ele tende realmente a aumentar. Não sei se tira posto de trabalho, isso é uma outra questão, mas é sim uma mudança importante. Mas a mudança na legislação trabalhista, e essa é recente, essa até hoje o trabalhador ainda não consegue entender, a gente não ficou claro que tipos de ganho e de perdas vieram. Mas eu tenho uma pergunta, só pode aproveitar para falar sobre essa reforma, mas se ela aumentou ou não a incidência das reclamações trabalhistas. Eu acho que isso é importante a gente falar sobre isso. É importante, sim. Num primeiro momento, logo depois da reforma, houve uma diminuição no volume de ações trabalhistas. Essa diminuição se deveu, basicamente, à cobrança de honorários do trabalhador e da cobrança de custas do trabalhador. Então, isso inibiu um pouco o ingresso de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Mas o que acontece? Isso não durou muito tempo. Por quê? Não, porque os tribunais começaram a interpretar a reforma trabalhista. É bom que se diga, a reforma trabalhista, a lei foi promulgada em julho de 2017, mas ela teve um período de vacatio legis, que é um período em que, embora promulgada e publicada, a lei ainda não gera seus efeitos jurídicos, na medida em que é necessário que as pessoas compreendam a lei, que entendam, que estudem. Não é? Então, leis muito complexas, normalmente, ela tem um período de vacância mais longo, às vezes até de 1 ano, para permitir que as pessoas entendam. Então, a reforma trabalhista entra em vigor no dia 11 de novembro de 2017. E ela trouxe muitas modificações. E essas modificações, poucas delas, na realidade, são modificações que preservam aqueles antigos direitos que o trabalhador tinha. Né? É uma lei que faz uma modificação e reinterpreta uma série de direitos que já vinham sendo interpretados pela jurisprudência de uma forma. Então, a lei vem, a reforma trabalhista, ela vai alterando determinadas interpretações, sobretudo interpretações do Tribunal Superior do Trabalho, que já estavam, vamos dizer assim, até sumuladas mesmo. Né? Isto agrada uma parte e desagrada a outra, como tudo nessa vida, não é? Então, o conjunto de trabalhadores e, sobretudo, o movimento sindical, eles sofreram bastante e vem sofrendo um pouco com a reforma trabalhista, na medida em que os sindicatos, por exemplo, eles perderam uma entrada de caixa, vamos dizer assim, perderam receita. E na medida em que você perde receita, você começa, claro, a ter problemas de custeio de suas atividades ordinárias. Então, nós tivemos, é claro, uma redução, vamos dizer assim, da potência, da força que os sindicatos até então tinham. E isso não foi recuperado ainda adequadamente. Não é? É necessário que se faça uma reestruturação, um reposicionamento de forças para que a gente consiga ter um movimento sindical que faça face, digamos assim, e consiga cumprir aquele ideal que a Constituição otorgou aos sindicatos,
que é representar a categoria profissional e econômica, profissional dos empregados, trabalhadores, econômica dos empregadores. Representar as categorias e defender, né, por meio da sua representatividade, direitos e interesses dos trabalhadores. Os sindicatos permanecem, muitos deles acabaram perdendo a sua condição operacional, não é? E, por enquanto, eles estão se entendendo ainda, sobretudo nesse novo governo, sobre como fazer para reconstruir aquilo que, de algum modo, perderam. Então, esse é o cenário, sabe? E voltar também a ganhar a confiança do próprio trabalhador, né? Porque o trabalhador ele ficou meio sem referência em termos de representatividade, porque nesse primeiro momento da reforma, ele ficou com medo de entrar na justiça porque tinha custo para pagar. Se eu perco, eu tenho que pagar isso tudo. Então, em vez de ganhar o que eu acho que eu tenho direito, vou perder direito. E o sindicato enfraquecido por conta disso, né? Eu acho que essa é uma questão que tende a dar uma normalizada, né? O volume de ações, aí nós tivemos, depois de 2017, nós viemos com 18, 19, em 2020 veio a pandemia. A pandemia nos trouxe toda uma sorte de problemas trabalhistas. Imagina. Não é? Exato. A tentativa de manter os empregos, a redução da demanda em boa parte dos setores, fez com que muitas empresas perdessem a sua condição de existência. Essa é a verdade. Então, nós tivemos muitas empresas fechadas, nós tivemos muitos despedimentos de trabalhadores, e isso, claro, ressoa na Justiça do Trabalho, porque é normal, não seria tão normal assim num ambiente de conformidade à legislação plena, não é? Mas alguns direitos acabam ficando para trás. Alguma hora extra não paga, algum adicional noturno, algum tipo de direito que, eventualmente, algum trabalho prestado e não pago, tudo isso aí acaba sendo discutido aqui na Justiça do Trabalho. Então, o volume de causas aumentou um pouco a partir de 2019, com as interpretações de tribunais, no sentido de que aquele trabalhador que tinha o benefício da gratuidade de justiça não pagaria, em decorrência disso, honorários à parte contrária e custas processuais. Então, muitos tribunais começaram a interpretar e deferir a gratuidade de justiça, também fazendo a interpretação do próprio artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dizia que mesmo o trabalhador com benefício de justiça gratuita pagaria honorários à parte contrária. Aí, então, muita discussão, uma ação declaratória de constitucionalidade e uma outra, a DIN, não é? Mas, sobretudo, a DIN 5766, ela acaba por definir, e o Supremo fixou, então, uma tese, no sentido de que o empregado que tenha benefício da gratuidade de justiça, ele ainda assim pode pagar honorários advocatícios. Tendo o benefício, os honorários ficam numa condição de suspensão de exigibilidade por 2 anos. Se o empregado recupera uma condição econômica, deixa de ser um sujeito vulnerável financeiramente, provando-se isso contra ele, o advogado da outra parte poderia cobrar os honorários. É o cenário atual. Então, Valério, vamos fazer um rápido intervalo, eu volto com o senhor já já, e você não saia daí. Intervalo rapidinho, nós voltaremos aqui com um bate-papo sensacional com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo e professor especializado em preparação para concursos, Dr. Valério Soares Erige. É já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Começo de Conversa, recebendo aqui o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo, Dr. Valério Soares Erige. Dr. Valério, os processos trabalhistas, né, eles representam aí uma parcela grande das demandas processuais. O senhor é professor da área de Direito. O senhor, olhando para o mercado assim, a gente pode considerar que ser advogado é um bom negócio ainda? Quer dizer, é uma profissão que tem uma participação boa no mercado? Eu entendo que sim.
Além de ser uma formação clássica, uma formação humanística, que ela preenche uma série de requisitos humanísticos da pessoa, do sujeito que faz o curso, sob o ponto de vista profissional, a gente tem que pensar em dois caminhos importantes. O primeiro é o da advocacia, a advocacia pública e a área pública em que o direito é requisitado. E a outra é a advocacia privada. Então, vamos dividir isso daqui para que o espectador tenha uma noção mais próxima do que eu estou falando. Hoje, nós temos as carreiras públicas que requerem a formação em direito estrito sensu, elas te oferecem aí dezenas de milhares de cargos. Muito bem. Veja só, nós temos, por exemplo, os estados da federação. Cada um estado da federação tem um corpo próprio de procuradores, ou seja, advogados públicos. Eles também têm, em cada estado, nós temos um Ministério Público. Então, a carreira do Ministério Público, ela é baseada no direito, então você tem os promotores, e aí segue a carreira procuradores de justiça, mas também tem aqueles analistas judiciários que há uma necessidade do direito. Então, nós estamos falando aí de 27 ministérios públicos estaduais. Nós também temos a carreira de polícia judiciária, que é a polícia civil, os cargos de delegado, alguns cargos, por exemplo, de escrivão, todos eles requisitam formação em direito. Bacana, muito bem. Saindo dos estados. Se você pensa nos municípios, nós temos quase 6 mil municípios no país. Todos eles têm uma procuradoria, todos eles necessitam de atores que operam com o direito, ok? Aí você começa a pensar no judiciário federal. Na União, nós temos aí os ministérios públicos do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público Militar. Então, o Ministério Público da União, o MPU, ele tem 4 ramos, não é? Todos eles requisitam não só os membros formados em direito, mas também analistas judiciários. Você parte para os tribunais federais. Então, são números altamente expressivos. Altamente expressivos. Então, aquela pessoa, seja a acadêmica, seja o acadêmico, que se forma em direito e diz, eu vou para a carreira pública, como eu fiz, por exemplo, há 35 anos atrás, essa foi a minha opção. Não é? A gente tinha um desenho de carreira, era diferente do desenho atual, porque isso vai mudando ao longo do tempo. Eu entrei com uma expectativa e acabo tendo que trabalhar um pouco mais até me aposentar e sair da carreira pública. Okay? Mas, de qualquer maneira, são cargos que, no plano federal, você começa aí, você entrando na faixa de 15 mil reais, podendo ir até 32 mil reais de salário introdutório, dependendo do cargo para o qual você concorreu, foi aprovado e foi, então, nomeado. Claro que é um processo nisso daí. É difícil a entrada, porque é um funil muito estreito de seleção de candidatos. Não é? Muito bem. Mas com um pouco de esforço, né? Muito estudo, a pessoa consegue. É um bom negócio ainda, né? Sim, nas carreiras públicas você acaba tendo uma estabilidade, que é a estabilidade decorrente do próprio regime jurídico, a que se vincula o servidor ou membro de poder, judiciário ou Ministério Público. Então, eles todos têm estabilidade pelo artigo 40 da Constituição Federal. Agora, na realidade, é o seguinte, você nunca vai ficar rico no serviço público. Não. Então, veja, dependendo da expectativa e da ambição, no bom sentido, daquele profissional, a advocacia privada, você não tem limite de ganho. Na realidade, é o quanto a sua capacidade intelectual e operacional for trabalhada, não é? Essas competências, essas habilidades aí, elas podem ser potencializadas. E aí você tem advogados que são milionários apenas com a advocacia, sabe? São opções a serem tomadas e, de preferência, no início da carreira, porque depois fazer a conversão não é fácil. Mais complicado. O senhor falou aí sobre a criação do direito, como que surgiu o direito do trabalho, e aí me veio no pensamento aqui agora a questão da escravidão. Eu acho que tem uma relação muito grande aí entre garantir direitos
e tirar pessoas da escravidão, e o Brasil passou por esse processo. E a gente vê ainda, né? Você liga a televisão e ainda vê falar em trabalho escravo ainda, né? Como é que a Justiça do Trabalho atua nisso e por que isso não acaba? Uma coisa parece sem fim, né? Nós estamos vendo agora aí, esse período agora é safra de café no Brasil inteiro. Minas Gerais é um produtor de café. A gente sabe que em alguns casos tem quase que uma semi-escravidão nesse processo todo. Falta fiscalização, falta consciência, falta educação. O que precisa acontecer? Como que atua a Justiça do Trabalho nesse aspecto? Perfeito. É um tema sempre atual. A gente tem um modelo de escravidão diferente da escravidão do século XIX, século XVIII, antes do século XIX, não é? Então, o que acontece? Naquele momento você tinha uma escravidão com uma coisificação da pessoa. A pessoa humana era considerada um bem de propriedade daquele senhor de escravos que podia vendê-lo e utilizá-lo como força de trabalho, não é? A escravidão ela vem desde os tempos imemoriais. Na realidade, sempre aconteceu. Nós tivemos, inclusive... Desde que o homem aprendeu a dominar o outro, né? Pronto. Exatamente, exatamente. Então, mas como que a escravidão moderna acontece? Na realidade, nós temos hoje, e tem estudos muito bons, dão conta hoje que nós temos aí na casa de 46 milhões de pessoas no mundo vivendo numa condição análoga de escravo. Nós temos cadeias produtivas, por exemplo, que usam muita mão de obra escrava. E aí, repare uma coisa, nós temos que entender o seguinte, existem hoje organizações que têm um modelo de gestão da escravidão. Um pesquisador inglês, o Andrew Crane, publicou em 2013 um framework da escravidão contemporânea e ela pressupõe, na realidade, o desenvolvimento de capacidade de certas organizações para manter um regime de escravidão. E é curioso isso porque, por exemplo, nós temos na pesca de alto mar, sobretudo no Oriente, navios pesqueiros que usam mão de obra escrava em áreas internacionais em que a legislação não opera de nenhum país. Sabe? Nós temos problemas sérios na cadeia eletroeletrônica no Oriente, nós temos problemas sérios na cultura do cacau na África, da cana-de-açúcar, nós temos, então, problemas de escravidão no mundo inteiro. A escravidão moderna, ela, inclusive, os próprios governos utilizam trabalhadores em trabalho forçado, imposto pelo Estado, isso também é considerado como um modelo de escravidão. Agora vamos passar para o Brasil. O que nós temos no Brasil? A nossa, aspas, escravidão, porque na realidade o que nós temos aqui é a submissão do trabalhador a uma condição análoga à de escravo, ok? Então nós temos um artigo no Código Penal, que é o 149, que ele estabelece algumas premissas que podem ser consideradas para efeito do enquadramento de uma empresa, na realidade, de um empregador nesse tipo penal, ou são, por exemplo, a jornada exaustiva, submeter o trabalhador a uma jornada exaustiva ou submetê-lo a condições degradantes, ou ainda quando o trabalhador é privado da sua locomoção por algum tipo de coerção. Pode ser, e normalmente é uma coerção armada, por exemplo, ou levar o trabalhador para um ambiente inóspito, como nós já cansamos de apurar, quando eu era dos quadros do Ministério Público do Trabalho, e aí, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Ministério do Trabalho, que são estruturas do Poder Executivo, e o Ministério Público, que é um órgão independente, com a Polícia Federal, fazíamos, então, as abordagens, diligências e tal. Então, o que ocorre hoje? Hoje, o que acontece é exatamente esse enquadramento. As condições de trabalho que devem ser mais bem observadas. E aí eu falo aqui, não só para os trabalhadores, mas eu falo sobretudo para aqueles que são produtores rurais, aqueles que são pequenos empresários ou grandes empresários, eles precisam começar a se preocupar com as condições sob as quais eles, contratam esses trabalhadores, 2,
acomodam esses trabalhadores, porque muitas vezes, se você não tem um alojamento adequado na forma da norma regulamentadora, isso pode ser considerado uma condição degradante. Não ter aquele mínimo existencial para o trabalhador ter ali uma estadia e prestar aquele serviço nas lavouras de café, isso é muito comum. O sujeito ser acomodado em currais adaptados, em ambientes que não têm uma simples água potável, são requisitos mínimos, Eugênio, que têm que ser observados e não custa mais caro fazer. Faz uma vez um bom alojamento, com banheiros, com chuveiro, não é? Com algum banheiro químico que possa ser deslocado pelos talhões de café, pelas áreas de plantação, para os locais onde eles... para que ele possa ter ali o seu banheiro químico e não ter que fazer suas necessidades fisiológicas no tempo ou, como aspas nisso, né? No meio da plantação, porque são esses fatos que às vezes são prosaicos, é que na realidade acabam por determinar um enquadramento. Veja como a coisa pode ser evitada, não é? Pode ser evitada. E sem falar, né, que são questões mínimas que você oferece, que são direitos, mas que fazem bem à pessoa humana e que quando o trabalhador recebe, ele inclusive fica mais produtivo, né? Então, assim, ele produz mais, produz melhor, mais satisfeito, não é coisa fácil para resolver. É uma economia boa, essa é uma economia boba que a gente chama, né? Exatamente. Um outro problema para a gente encerrar esse bloco do trabalho escravo, em condição análoga de escravo, é a cadeia de suprimento. Às vezes, uma grande empresa, ela é receptora de serviços ou produtos de outras empresas, e uma delas usa mão de obra em condição análoga de escravo na cadeia de produção e fornece produto para a tomadora. Isso já aconteceu com várias empresas de renome aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, na área da confecção, empresas de grife que utilizavam trabalhadores bolivianos, trabalhadores peruanos, trabalhadores haitianos, venezuelanos. A imigração também favorece isso, porque são trabalhadores desprovidos de qualquer recurso financeiro, tem problema da barreira de linguagem, então são facilmente cooptados para trabalho em condição análoga de escravo. Então, uma boa consultoria, uma boa orientação jurídica já evita que a empresa pratique esse grave delito criminal e esse ilícito civil também. Bacana. Vamos fazer mais um rápido intervalo, doutor Valério. E você não sai daí, o bate-papo muito interessante. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa. Você que chegou aí agora ainda pode acompanhar o bate-papo aqui sensacional com um convidado muito especial, que é o desembargador Dr. Valério Soares Eringe. Doutor Valério, aliás, até antes de entrar nessa aqui, eu queria falar sobre a questão do trabalho infantil, mas eu queria uma pergunta primeiro aí do seu trabalho como desembargador, né? Até para o telespectador entender isso, o que um desembargador faz, né? As pessoas recorrem a uma instância superior que seria a desembargadoria, não é isso? Exatamente. Na Justiça do Trabalho, nós temos 3 níveis, vamos dizer assim, 3 instâncias. Não é? O processo trabalhista, ele nasce lá na vara do trabalho, no primeiro grau. Então, o trabalhador contrata um advogado ou recorre ao serviço de atermação da própria justiça e propõe uma ação. Essa ação ela é julgada por um juiz do trabalho. Uma vez que as partes tenham algum tipo de objeção ou entendam que não foi aplicada corretamente a lei, elas podem recorrer dessa decisão. Então, aí elas fazem o recurso, normalmente é o recurso ordinário, e aí o processo sobe até o Tribunal Regional do Trabalho, que é onde eu trabalho. Aqui nós somos 12 juízes, e nós recebemos causas do Estado inteiro, todas as varas do trabalho, o recurso é aqui para o TRT. A minha turma é composta por 4 magistrados e magistradas. Nós julgamos ano passado 4.328 processos em grau de recurso, só na minha turma. Então, né? então é muita coisa. Então, isso
É muita É coisa. bastante coisa. Recorre muito. Houve 15 mil, quase 16 mil recursos aqui no ano passado para a nossa instância. Se a pessoa ainda estiver não conformada com a decisão nesse nível aqui do tribunal, ela pode recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. Cada instância dessa pressupõe um recurso diferente e com uma complexidade técnica maior. Sabe? Porque você vai tendo que trabalhar questões de uma forma muito mais técnica, digamos assim, sob a perspectiva do processo, mais até do que sob a perspectiva do direito material discutido naquele caso. Mas é assim que funciona. O senhor tem ideia, por exemplo, da quantidade de processos que vão para o juiz de primeira instância, vamos chamar assim? Quantos desses eles recorrem para uma instância superior? Para o senhor, por exemplo? Olha, depende muito de tribunal para tribunal, porque os tribunais são compostos de pessoas. Os juízes, no primeiro grau também, têm formas de pensar e de agir diferentes, não é? Aqui no tribunal, historicamente, o nosso tribunal é um tribunal em que há muitos recursos para o segundo grau. Entendi. Isso depende, por exemplo, da taxa de conciliação no primeiro grau. Se faz uma conciliação no primeiro grau, se os juízes, por exemplo, trabalham essa conciliação, mostram às partes a importância delas se transacionarem ali, aspectos que são ainda discutíveis, que são questionáveis, matérias que dependem de prova, muitas vezes o melhor a fazer é um acordo em que A abre mão de alguma coisa e B abre mão de alguma coisa e eles conciliam. Resolve-se o problema. Quanto maior a taxa de conciliação, menor a taxa de recorribilidade, menos processos sobem. Né? Então, isso vai variando de estado para estado. Um documento muito importante que pode ser utilizado para os nossos espectadores que tenham interesse na matéria é o documento Justiça em Números, do CNJ. Bacana. Ele traz todo o perfil do Poder Judiciário Nacional, seja a Justiça Estadual, seja o Poder Judiciário da União, com os ramos especializados dentro do Poder Judiciário da União. O Previdenciário, por exemplo, o Trabalhista, o Eleitoral. Então, esse Justiça em Números é um anuário extremamente importante para quem opera com o direito do trabalho, para os jornalistas que querem fazer matérias e compreender melhor esse mundo aí. Bacana. Vamos falar agora sobre o trabalho infantil. Pessoas da minha geração, por exemplo, quando olham para essa matéria, aí viram e falam assim, eu trabalhei quando era criança e não morri por isso, estudei e tal, que eu mesmo também comecei a trabalhar cedo. Mas me parece que era uma coisa diferente, né? Era um trabalho de ajudar o pai, ajudar a mãe, fazer alguma coisa, mas você tinha tempo para brincar, você tinha tempo para estudar, e hoje isso é proibido. Então, criança não trabalha, lugar de criança na escola. Primeiro, como é que o senhor enxerga isso e se ainda é uma realidade o trabalho infantil no Brasil? Comenta para nós, por favor. O trabalho infantil ainda é uma realidade no Brasil. O trabalho infantil sempre existiu. Na realidade, uma das primeiras leis inglesas foi o Ato da Moral e da Saúde da Inglaterra, que proibiu a jornada aos menores, jornada superior a 12 horas por dia. Não é? E crianças e mulheres, naquele tempo, eram pagas como meias forças, quer dizer, recebiam a metade daquilo que um homem ganhava. Não é? E esse processo de exclusão, ele veio evoluindo e se mantendo. Não é? Ainda hoje nós temos, por exemplo, diferenciação de gênero para efeito de pagamento de salário. Agora é resolvido por lei, mas, na verdade, é algo que a lei não precisaria existir para que a gente conferisse igualdade a eles. Exatamente. E aí, o trabalho da criança e do adolescente, nós viemos trabalhando um aumento da idade mínima para o trabalho. No Brasil, a gente tem a idade mínima para o trabalho aumentada na Constituição da República, não é? Então, nós temos a possibilidade de um trabalho a partir de 14 anos de idade, mas sob condições muito especiais, não é? A partir de 16 anos já se admite o trabalho formal, exceto se esse trabalho for perigoso, insalubre, não é? Um trabalho noturno ou penoso, e aí se remete a uma idade de 18 anos. Mas veja, o nosso grande problema é a condição social da nossa população.
é uma população miserabilizada, é uma população majoritariamente pobre, sob o ponto de vista do que ganha por mês, certo? Então, o que ocorre é que essas famílias acabam tendo necessidade, para sobreviver, de colocar ou de sujeitar crianças e adolescentes ao trabalho. Trabalhos normalmente informais, trabalhos em ruas, trabalhos em semáforos, vendendo, fazendo malabar, trabalhos até totalmente impróprios, não é? Como trabalhos em pedreira, em fabricação de caixotes, trabalhos que realmente exponham esse menor a risco. Hoje a legislação brasileira, ela é uma legislação rigorosa, mas o que nós temos, a necessidade são políticas públicas. É lógico que para você tirar uma criança dessa do trabalho, não é, formal, ou normalmente informal, porque o formal é como aprendiz a partir de 14 e a partir de 16 um contrato de trabalho regular, também marcado por proteções, é preciso que haja políticas públicas de inclusão desses menores em ambientes escolares, onde ele possa ter um café da manhã, um almoço, um lanche, uma janta, de preferência turno e contraturno, para que se consiga, então, formar um cidadão melhor, não é? Na medida em que a retirada desse infante, dessa criança ou adolescente, da escola para o trabalho, vai importar num ciclo de trabalhadores subassalariados. Sempre é assim. Um pai que coloca o filho para trabalhar, normalmente é um pai que é um trabalhador, vamos dizer assim, com um padrão salarial de menor poder aquisitivo, e coloca o filho para completar uma renda. Esse filho também, por não ter formação, como nós sabemos, ele passa a perceber também o salário baixo, e isso retroalimenta esse ciclo de pobreza. Num país pobre como o Brasil, realmente o governo ele precisa socorrer as famílias mesmo com um tipo de ajuda financeira, até para não ter que colocar criança para poder complementar a renda familiar, né? Infelizmente. Esse é um outro aspecto discutível, porque aqueles que são contrários a essa renda mínima acham que essa renda mínima acaba por criar uma zona de conforto e essas pessoas não viriam, por exemplo, para o mercado de trabalho, o que é um erro. Na realidade, com a disrupção tecnológica, o mundo inteiro está caminhando por uma massa de desempregados muito expressiva, sobretudo naqueles trabalhos tradicionais, trabalhos que não requerem, vamos dizer assim, um recurso intelectual ou técnico ou profissional elaborado, não é? Então, nós temos uma tendência de substituição por automação, o que aconteceu, por exemplo, na agricultura. Hoje se opera fazendas com pouquíssimos trabalhadores. A cultura da cana, que foi mecanizada, a quantidade de pessoas que saiu. Então, nós temos esse desemprego estrutural decorrente de uma disrupção tecnológica. E isso vai ser um problema para o mundo inteiro. Já é. O Brasil já tem a renda mínima, mas, obviamente, que terá que haver mais esforço. Nós precisamos capacitar melhor a nossa população. Então, a educação é um caminho irrecusável na medida em que nós precisamos formar seres humanos capazes de prover sua própria subsistência, sabe, pelo trabalho. Muito bem. É um esforço muito grande. O nosso tempo está mais que estourado aqui, o pessoal aqui no estúdio já querendo puxar minha orelha, mas eu queria fazer essa última pergunta para ele poder se despedir. O senhor é professor, né, de concurso público. Concurso público é para todo mundo, o serviço público é para todo mundo. Como é que o senhor enxerga isso como professor? Eu, com a Constituição Federal, e falando isso dentro de parênteses breves, com a Constituição Federal, o concurso público ele foi universalizado. Não apenas universalizado, mas ele também se tornou objetivo. Ele tem bases objetivas de seleção. Então, o que acontece? Antigamente, você tinha um clientelismo muito grande. Pessoas ocupavam cargos públicos não pelo merecimento de fazer uma entrada no serviço público a partir de critérios de seleção adequados. Claro, nós temos esses cargos providos em caráter efetivo que demandam concurso público. Todavia, nós temos aqueles cargos em comissão, que são ainda um número grande, e a opinião pública tem sempre que olhar para esses cargos em comissão
com olhos muito críticos, porque pode-se aumentar o número desses cargos exatamente para que o clientelismo continue a ocorrer e a aumentar. Mas eu entendo que o concurso público ele é um fator de melhoramento, aperfeiçoamento do poder público. Quisera nós termos servidores concursados, técnicos operando em todos os municípios do país, em todos os estados, nós faríamos o dobro do que fazemos em termos de serviço público, gastando a metade do que gastamos. Claro que a corrupção tem que ser afastada em tudo quanto for possível e a tecnicização, a profissionalização dos administradores, dos políticos, dos gestores, ela tem que ocorrer. Esses dois pilares nos levariam a oferecer muito mais à população pelo imposto que ela nos paga. Mas, infelizmente, nós temos ainda uma formação deficiente nas estruturas, vamos dizer assim, que acabam por organizar os poderes, sobretudo nas esferas municipais, em que há ainda um nível de corrupção bastante elevado e que precisa ser combatido com esforço e profissionalismo. Bacana, doutor Valério. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua participação, agradeço a gentileza de ter tirado um tempo na sua agenda aqui para estar conosco. Só tem um minuto aí para o senhor fazer as suas considerações finais aqui e deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os internautas. A câmera é sua. Obrigado. O que eu quero deixar para vocês aqui eu estou caminhando para o encerramento de uma carreira pública, devo encerrar minha carreira com 39 anos de serviço público, e depois eu inicio uma outra carreira, que eu ainda estou pensando qual será o caminho, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, o serviço público é uma alternativa ótima para vários tipos de formação, né? E o esforço, a dedicação, o estudo, a preparação, eles são pressupostos para que você consiga ter um sucesso ou pelo menos uma prosperidade dentro daquele padrão que você deseja. Não é? Nada muito elevado, mas nada também que seja insuficiente. A gente consegue, utilizando a resiliência e uma preparação adequada, você chega ao nível que você desejar chegar. Então, eu deixo aqui o meu abraço, agradeço ao Eugênio, a toda a equipe técnica, não é, a todo o sistema que me recebeu nesse dia de hoje, aos nossos internautas e também aos espectadores. Espero voltar ao seu programa assim que seja possível. Tá ótimo. E de preferência presencialmente para poder ter um contato aqui com os alunos aqui do Direito, do curso de Ciências Contábeis, da Administração e até Psicologia, que o Sérgio faz questão de estar lá também. Tá bom? Será um prazer. Vamos fazer isso no segundo semestre agora. Bacana. Muito obrigado, doutor. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia e pela audiência. E até o próximo encontro, se Deus quiser.